por terem vindo, viu? Bem-vindos. E a gente começa com a Maiana, como eu disse, a Maiana vai participar só desse primeiro bloco, né? A Maiana Sarai Vocada, que é pedagoga, é psicóloga e pesquisou para a dissertação de mestrado dela, para o mestrado dela, sobre a maternidade no cárcere, né? O título da dissertação é Maternidade no Cárcere e Cuidados Básicos. Boa tarde, viu? Obrigada por você ter vindo conversar. Como é que você começou a se interessar por esse tema, que é um tema assim bem, não diria inusitado, mas assim, eu já vi muitas pesquisas aqui no Censura Pará, nós já vimos bastante, mas essa eu não lembro de ter visto ainda, né, de ter conversado sobre ela. Como é que você se interessou, então, por esse contexto? Me parece que foi quando você foi participar de um projeto, Sim. né? E aí isso chamou a atenção. Essa é a primeira pesquisa no Pará sobre cuidados na maternidade, até porque a unidade materno-infantil, ela foi inaugurada dia 15 de março de 2013. Então, nessa época, os defensores convidaram a professora Celina, que foi minha orientadora, e a professora Lília, que são do Laboratório de Ecologia do Desenvolvimento da UFPA, para irem em um evento que era sobre amamentação. Então, a unidade, o espaço, ele estava novo, não tinha ninguém ainda pesquisando nesse espaço, e elas perceberam a demanda que esse espaço tinha para pesquisa e até para proporcionar, tanto para a equipe multidisciplinar quanto para as mães, opções de trabalho, de oficinas e, para a gente, pesquisas, né? É a unidade materno-infantil do Centro de Reeducação Feminino de Ananindeua. Sim. Foi lá que você foi, então, nesse dia, e aí, as professoras é que foram, você não foi junto, você foi junto. Eu também fui. Mas você já estava, então, fazendo mestrado? Isso, entrei em 2013 e tinha mais ou menos uns 6 meses da unidade materno-infantil, entendeu? Antes disso, quando as mães tinham seus bebês, quando elas estavam no CRF, não tinham unidade materno-infantil, esses bebês, eles eram entregues para a família de origem dessas mães. Eles não ficavam com as mães. Com o surgimento da unidade materno-infantil, eles passaram a ficar com as mães, logo no início, no mínimo 6 meses. Como a gente ficou nesse projeto, nós desenvolvemos várias atividades e foi prolongando esse período desse bebê dentro da unidade materno-infantil. Então, hoje, o bebê ele fica até 1 ano de vida. Nós fazemos várias atividades. E elas ficam lá com o bebê? Sim, elas ficam com os bebês. Nós fazemos várias atividades. Então, tem o mesário, elas comemoram cada mês do bebê. Tem um livrinho que elas podem colocar fotos, nós tiramos fotos, revelamos fotos. Então, elas vão para a unidade materno-infantil com 6 meses de gravidez, não é? E nós fazemos um book, nós tiramos fotos dessas mães para elas começarem a desenvolver um afeto por esses bebês, um cuidado durante a gestação. E aí foi nessa visita, com essa experiência, que você despertou, então, Sim, para essa pesquisa? E tudo surgiu porque a professora Celina, ela é muito experiente em relação a contexto de desenvolvimento como o abrigo, crianças que não estão com os seus pais. Então, ela pensou em quanto seria interessante trabalhar o afeto entre essa mãe e esse bebê nesses primeiros meses de vida. E aí você tem relatos também, né? Quer dizer que a dissertação também tem alguns relatos dessas mulheres. Sim. Deixa a Iris te perguntar, então, eu acho que ela já tem alguma coisa para perguntar, né, Iris? E vocês também, se quiserem, a Daniela e o Alan podem perguntar, viu? Pois é, Maiana, você falou no início, eu já fiquei curiosa em saber o que diz a lei hoje em relação a essas mulheres, né, que estão lá privadas de liberdade, elas estão grávidas, o que diz a lei? Esse bebê pode ficar lá? Como é que funciona isso? Esse bebê, ele pode ficar se a instituição tiver estrutura para este bebê. No caso, o CRF não tinha. Esse centro não tinha, então, Ele não né? Centro tinha. materno-infantil, né? Não. Aí, com o surgimento da unidade materno-infantil em 2013, essas mães passaram a ficar com seus bebês. Mas é obrigatório.
Não é obrigatório. Esses centros de reeducação feminina, então, não há uma obrigatoriedade que eles contem como unidade materno-infantil? Não, deveria ter, mas nem todos têm. O que não é obrigado é essa mãe querer ficar com seu bebê. Ela certo. pode dizer, não quero entregar para minha família, quero que entregue para um abrigo. Entendi. Mas o certo, o ideal que a lei manda, digamos assim, recomenda pelo menos, é que exista essas unidades. Para esse convívio, centros, né, da mãe Sim. e bebê no início aí. Mas, no geral, essas mães querem ficar com esse bebê ou não querem? Como é que funciona? Durante o período da minha pesquisa, durante os 2 anos de mestrado, elas queriam ficar com seus bebês. Então, nenhuma pediu, não quero mastigar, eu já quero entregar. Assim, quando já se aproximava do tempo, elas já estavam preocupadas em relação ao trabalho, porque no CRF elas trabalham também. Então, as mães que já estavam trabalhando já tinham o desejo de retornar ao trabalho. Então, se a família já estava ok para receber esse bebê, porque nós temos ainda um outro problema, nós temos pouca frequência de visitas desses familiares na unidade materno-infantil, porque tem aquele preconceito da mulher visitar de ir ao presídio, de ir à unidade materno-infantil, além do deslocamento também. Muitas famílias não têm condições de se deslocarem para a unidade materno-infantil. Então, esse laço com a família de origem, às vezes ele não está bem estruturado para que essa família receba essa criança de uma hora para outra. Então, o que você diz é que quando essas mulheres elas querem começar a trabalhar, mesmo que seja lá, né, ainda na unidade prisional, o ideal seria o que elas desejam é que alguém da família delas levasse esse bebê para a família, para que a família cuide. E muitas vezes isso não é possível, porque esses laços vão se rompendo, então vão ficando laços muito tênues, né? Uhum. E aí ela não consegue fazer isso, né? Pode falar. Tu dizes que isso surgiu em 2013, Ana Nindeua, né? Então, é uma história muito recente ainda, aqui no Pará, isso. E quando a gente fala sobre cárcere, o sistema carcerário brasileiro já é muito defasado, né? Imagina quanto mais para a mulher, né? A figura da mulher presa ainda é vista com muito... A figura feminina já é muito menosprezada na sociedade, né? E quando se coloca dentro da cadeia e se tira o laço com a mãe, e recentemente se está se refazendo esses laços, né? Tu, enquanto psicólogas, o que enxerga da importância desse laço materno dentro do cárcere, que é uma situação que você se priva de todas as suas liberdades? O que tu achas que isso significa para essas mães que têm a escolha de poder criar ou não seus filhos, né? É essencial não só para a mãe quanto para o bebê. Não é? A gente não pode esquecer dessa criança também. E deixar de olhar a mãe, como ela falou logo no início, de ser aquela pessoa que entrou para o crime, essa mulher que entrou para o crime. De todas que eu entrevistei, apenas uma não foi envolvida pelo tráfico de drogas. Foram 10. Das 9, elas estavam envolvidas por causa de relações afetivas. Ou foi o marido, ou foi uma amizade, ou foi algum parente que estava envolvido com drogas e que ela acabou sendo cúmplice. Então, querendo ou não, a mulher, dessas que eu entrevistei, elas não estavam à frente do tráfico, mas elas estavam envolvidas por causa das suas relações afetivas, a mulher. Em relação à criança, quanto mais tempo a criança passar com a sua mãe nos primeiros meses de vida, isso é comprovado. Melhor para o desenvolvimento dessa criança, principalmente até na vida adulta. Ela vai ser uma criança mais segura das suas relações. Ela não vai ter essas lembranças, né, de dentro do cárcere. Até as mães falam mesmo, eu não quero que ele tenha essas lembranças, mas está sendo gostoso de ter o meu bebê aqui comigo. Elas relatam. Até porque diminui, a mãe ela fica menos estressada com a permanência desse bebê. Ela tem alguém que é só dela, para ela amamentar o dia inteiro. E elas relatam, o meu primeiro bebê, os meus outros filhos não tiveram tanta atenção como esse tem. Todas as mães já tinham filhos. Era isso que eu ia perguntar para você, Maiana. Qual é o perfil dessas mulheres? Aqui você entrevistou 10, né, mulheres? 10.
de um modo geral, qual é o perfil delas, né? A história delas, você tem relatos, inclusive, na dissertação. Queria que você contasse algumas coisas que você ouviu, que são interessantes, para a gente saber que mulheres são essas. Alguma coisa você já contou aqui, da relação delas, da entrada delas no tráfico de drogas e tal. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso. Quem são os pais, né, dessas crianças? Como é que, se elas já têm outros filhos, se elas trabalhavam ou não trabalhavam, como é que é isso? Então, são mães que a maioria são pardas, com ensino fundamental incompleto. Tinha uma que no máximo tinha 8 filhos, era o 8º filho, e a que tinha menos filho era 2 filhos. Não é? A maioria eram solteiras, e uma teve envolvimento no CRF e ficou grávida, mas não tinha... No próprio centro, no próprio ficou grávida. E aí, mas não tinha nenhuma relação, nenhum vínculo com esse pai que pudesse permanecer depois, né, após o nascimento desse bebê. Não é? E os pais, durante todo o período da minha pesquisa, eles não fizeram nenhuma visita. Muitos estavam também presos, porque essas mães, elas foram visitar esses pais, não é? E depois ficaram grávidas e foram presas grávidas, não é? E a maioria envolvimento com tráfico, como você já falou. A maioria envolvimento do tráfico. Uma só foi homicídio. O restante do tráfico. E aí esse envolvimento de várias formas, quer dizer, ou porque alguém que ela se envolveu amorosamente, ou amigo, amizade, enfim. É assim que... E o que elas dizem dessa situação delas? Quer dizer, você disse que uma delas já tinha, além desse no cárcere, já tinha mais 7 filhos, né? 7 filhos. O que elas relatam sobre a vida delas, né? Você disse que com essa pesquisa você conseguiu enxergar essas mulheres de outra forma. O que te levou a enxergar essas mulheres de outra forma? Que relato é esse delas, né? Até porque nós não... a pesquisa não era para falar do delito. A pesquisa era para falar sobre o que você sente em amamentar dentro do cárcere, como é para você amamentar dentro do cárcere, até porque elas amamentaram também fora. Para você, qual é a expectativa que você tem desse seu bebê daqui a alguns anos? O que você espera desse bebê? Então, a pesquisa ela foi nessas 2 perguntas, foi baseada nessas 2 perguntas. Então, em relação à amamentação, o que acontece fora do cárcere? Fora do cárcere, esses filhos, eles são criados por vizinhos, por parentes, enquanto essa mãe vai trabalhar. E no cárcere, não. Ela só tinha esse bebê para cuidar. Então, esse bebê é a salvação. A escolha do nome do bebê, na maioria, foram nomes bíblicos, que eram de promessa de reconciliação com a sociedade. A literatura traz isso, de que muitas desejam que seus filhos sejam religiosos, ou que sejam pastores, ou que sejam cantores religiosos, e que isso é um meio de terem de entrarem de acordo com a sociedade, serem recebidas novamente, porque os seus filhos são bons homens, boas mulheres. Né? E elas desejam que a vida seja completamente diferente das que elas tiveram antes de entrarem para o cárcere. Que o filho é uma espécie de instrumento para essa nova vida, né? Seria mais uma nova isso, vida, né? Não sei, mas enfim... É o que elas esperam. Que vem. É o que elas esperam. Tanto que no final da nossa pesquisa nós colocamos algumas perguntas e essas mães, como elas estão? Porque algumas já saíram. E esses filhos, onde eles estão? Eles estão com as mães? Elas retornaram? Elas retornaram para o CRF? Ou elas estão com esses bebês? Então, tem outras pesquisas que vão surgir a partir disso. Nós temos 2 alunas de mestrado que estão trabalhando ainda na unidade materno-infantil, mas ainda não temos ninguém que esteja fora da unidade materno-infantil pesquisando com essas mães que já passaram por essa experiência. Depois disso. É muito recente, né? Isso que eu ia perguntar, Maiane, o que vocês pretendem fazer depois? Por exemplo, você terminou o mestrado, pretende seguir essa pesquisa no doutorado, por exemplo, né, dar continuidade? Só que aí a gente ainda está trabalhando com os artigos, né, da própria dissertação. Ainda não elaboramos nada para o doutorado.
Mas a ideia é que você continue nessa linha. Você mesma pode fazer isso que você disse, né? Quer dizer, ver o depois. Até porque, a partir dessa pesquisa, surgiu uma linha de pesquisa no programa de Teoria e Pesquisa do Comportamento. Porque esse programa é o programa da UFPA. Isso, de Psicologia. Só que de pós-graduação em Teoria e Pesquisa na Faculdade do de Psicologia, né? Isso. E aí é uma nova linha de pesquisa que é investigações no cárcere. Desenvolvimento no cárcere. E aí se desdobra em muitas outras coisas, né? Sim. São múltiplas pesquisas que podem ser feitas. Mas o teu desejo também é continuar pesquisando essa relação da mãe, quer dizer, da mulher com a criança, depois disso. Você já pensa nisso? Tem muitas coisas que podem ser pesquisadas lá. Tem um outro projeto da professora Celina, que também o jornal Beira do Rio citou, que foi a brinquedoteca móvel, que é uma maneira dessa mãe se relacionar com esse bebê através desses brinquedos. Tem o dia do banho de piscina, então o espaço é uma casa adaptada, mas tudo é possível através dessa brinquedoteca móvel, que é um carrinho que a gente pode colocar os livros emborrachados para os bebês, bichos de pelúcia. Então, o meu desejo ainda não está bem acordado lá com a orientadora, mas seria investigar essa brinquedoteca em outras regiões também do Brasil, porque existe brinquedoteca dentro dos presídios para receber as crianças quando elas visitam os pais. Né? É muito rico, né? Assim, há muitas pesquisas, muitos temas que você pode fazer dentro desse contexto, com certeza. Daniela, Alain, Iris, Marcela, temos alguma outra pergunta? Estou aguardando. Querem fazer? Senão eu tenho. Eu tenho outro apontamento. Eu, dentro da academia, na minha pesquisa, eu sempre busco uma identificação na minha pesquisa. Como é para ti, enquanto mulher, pesquisar essa força da maternidade que é própria e única da mulher, sabe? Ainda mais vindo da psicologia e da pedagogia também, que estuda a construção do conhecimento humano e esse desenvolvimento. Como é para ti essa identificação dentro da tua pesquisa, quando tu vê mulheres naquela condição, tendo filhos? Não sei se tu tem filho, até que ponto vai essa identificação? Bom, antes, quando a gente iniciou a pesquisa, a gente passou por volta de 3 meses dentro da unidade materno-infantil, que a gente chama de inserção ecológica, para eu me acostumar com a rotina da instituição e para que essas mães também se acostumassem comigo. Claro. Então, nas primeiras semanas, eu ficava sentada com meu caderninho, anotando a rotina da instituição, ia de manhã, outro dia eu ia à tarde, e elas se aproximavam: olha, você não tem medo? Você não tem medo de estar aqui? Você sabe que eu já fiz? Não sei o quê. Então, elas mesmas falavam. perguntavam. Elas perguntavam. E você tinha medo? Não. Em nenhum momento você ficou com receio? Não, em nenhum momento. Até porque dentro da casa tem agentes. Então, a casa ela é dividida, tem um refeitório. Então, nesse refeitório, a maior parte do tempo elas passam com os bebês num refeitório. E aí tem um agente lá, tem agente na entrada. Então são vários agentes. Em nenhum momento eu senti medo. Mas você não sentiu medo porque esses agentes estão sempre lá, mas também pela postura delas em relação a você? Quer dizer, as duas coisas te deixaram segura? Nunca me senti assim com medo. Sempre entrei lá com bastante segurança. Até e elas, assim, eu digo, o tratamento delas com você também te deixou segura? A forma delas eu sabia que no início ia ser assim. Elas chegavam a falar: olha, nós podemos fazer um motim. O que você está fazendo aqui? Aí é assustador, né? Por mais que aí tem que ter realmente um equilíbrio e tal, né? Como é que você encarava? E eu deixava elas tranquilas em relação a isso. Elas perguntavam o que eu estava escrevendo. Aí eu chegava a falar: estou escrevendo que vocês nesse momento estão lanchando. Porque em alguns momentos elas imaginavam que o que eu estava escrevendo era para levar ou para o juiz, era para levar para algum superior. Elas ficavam muito desconfiadas. Isso, elas ficavam desconfiadas. E depois desses 3 meses
para ver a rotina, a gente passou a fazer algumas pequenas oficinas. Oficinas de Natal, a gente levou uma árvore de Natal. Então, cada uma tinha uma bola para enfeitar essa árvore de Natal e colocava o seu nome, o nome que desejava para o seu bebê. E aí elas foram se acostumando. Teve a oficina... Aí foi mudando com você, né, o Isso. tratamento delas em relação a você? Elas festejaram até meu aniversário. Então, já tinha uma relação, não De só confiança, comigo. né? Que é preciso uma pesquisa, né? E de escuta também. Elas querem ser escutadas. É isso que eu estava pensando, talvez elas sejam tão desumanizadas dentro daquele processo do cárcere, sofrem tanta opressão que quando vem alguém que quer falar, olha, eu quero ver como é a tua relação de mulher, de mãe, deve estranhar de início, mas depois que percebe, nossa, isso deve ser transformador, para elas perceberem quanto a maternidade pode ser transformador para elas, quanto a relação humana é importante, né? Tem uma pesquisadora lá, que é a Marília Zara. Ela ainda está construindo um artigo que é sobre as tatuagens dessas mulheres. Então, são tatuagens que surgiram após quando elas já estavam no CRF. E são nomes de mães, das mães, são nomes de filhos que ficaram do lado de fora, de maridos. Então, olha o quanto elas sentem falta. Passagens bíblicas, ao né? ponto de registrarem na pele. Quantas pessoas tem lá? Quantas mulheres? Nós temos 14 leitos. Lugar para 14 mães. Mas Os 14 ela está anos. perguntando, no centro de reeducação ou na unidade materno-infantil? Eu pesquisei na unidade, então só sei te falar dados da unidade. Porque uma coisa é o Centro de Reeducação Isso. Feminina de Ananindeua, a outra coisa é a unidade materno-infantil Fica desse em centro. Ananindeua né? também? Isso, em Ananindeua. Tem 14 vagas, então, aí se tiver mais mulheres com filhos, elas ficam de fora, é isso? Como é que faz para selecionar? Não, geralmente ainda não aconteceu o momento que dissesse assim, está lotado, entendeu? Até o momento. Tem mais vagas geralmente do que crianças, sai né? alguém, Bebês. aí depois já entra uma outra Mas grávida. elas têm que ficar 6 meses ali, né? Um ano. Agora já está ficando 1 ano. E depois disso, aí o neném tem que ir para a família. Isso. Mas geralmente o que está acontecendo a gente não tem a justiça ela não está andando de forma conforme o crescimento desse bebê. Então o que está acontecendo? A gente está conseguindo com que essas mães voltem para suas famílias com os seus bebês e estão aguardando em casa o seu processo. Porque o Poder Judiciário não dá conta de julgar esses casos todos, né? Isso. O que beneficia essas detentas, né? Com seus bebês. Esse caso específico, né? E as crianças, com certeza. Marcelo, você tem pergunta ali, comentário, né, Marcelo? A Paula Barros diz que é universitária e licenciatura em teatro, ela desenvolve jogos teatrais para mães e bebês voltadas para o afeto. Ela pergunta se dentro da programação é desenvolvido no cárcere tem teatro. Não, não tem, mas ela é bem-vinda. Com certeza. Bom, assim, quais atividades, então? Há alguma atividade lúdica? O que é desenvolvido? Você falou do Natal, comemoração. Todas as datas comemorativas, os aniversários desses bebês, né, cada mês, né, os mesários. As mães fazem os bolos. Aí dentro elas fazem crochê. A gente consegue levar a caixa de leite, elas fazem carteiras, elas fazem bolsas, entendeu? O projeto ele tem uma pequena verba direcionada para essas atividades, então a gente acaba aprendendo e levando para elas. Às vezes tem algum agente prisional que também tem alguma atividade e ele também pode proporcionar para essas mães. Elas também fazem as quando tem atividade dentro da unidade materno-infantil ou no CRF, aí tem a feirinha dessas mães. Então, elas vendem o que elas conseguem fazer dentro da unidade. E que tipo de trabalho elas desenvolvem no centro de reeducação? É esse trabalho? De artesanato Que você disse que algumas delas querem trabalhar, mas aí Não. trabalhar fora quando saírem. Quando né? elas trabalham no CRF, tem várias coisas. Elas podem trabalhar na cozinha. Isso que eu estou perguntando, Trabalhar na cozinha, por exemplo, na unidade materno-infantil, há um rodízio das mães para ficarem na cozinha, para fazer papinha para as crianças, porque depois de 6 meses elas já podem fazer, tem uma nutricionista que orienta, então tem um cronograma. Na semana tal, será a mãe X fazer a outra semana. Tem a atividade de serviço toda da unidade materno-infantil é dividida entre as mães. Elas mesmas que fazem
essas atividades. Tem a limpeza todas, né? de dentro da casa, do mesmo jeito que é. E você falou aqui rapidamente sobre a relação dessas mulheres, um aspecto, na verdade, da relação dessas mulheres com essas crianças, com esses bebês, que é o sentido desses bebês darem para elas de alguma forma identidade, respeito, né? Conforto emocional, principalmente, psicológico, enfim. E é isso, elas relatam muito isso para você. Eu pergunto isso para você, sabe por quê? Porque aqui no programa nós já ouvimos outros pesquisadores que pesquisaram a relação das adolescentes grávidas, né? A relação com a criança, né? E muitas dessas adolescentes dizem isso, que a gravidez para elas é uma forma de elas se sentirem uma pessoa. Quando elas forem mães, elas têm uma denominação, porque elas se sentem muito sem opções, sem expectativas, então elas se sentem, não há uma identidade que elas se sintam prestigiadas, se sintam importantes. Então a maternidade pode dar isso para elas, entendeu? Para as adolescentes que eu estou falando, que não tem nada a ver com cárcere nem nada. Mas essa relação que o bebê muitas vezes dá para a mulher, que é essa coisa da mulher sentir, não, eu sou mãe, ela tem um papel, ela define o papel dela, né? Então é por aí. Essa relação da qual você falou, no cárcere é assim também? Sim. Porque não é verdade? Não tem isso também? A mulher se sente, como é uma situação também delas de fragilidade também, né? Já de alguma forma elas estão excluídas, né? Então o bebê também, a gravidez é uma forma, e o bebê depois de se sentir mais segura, né? E tanto que relatou, eu estou aqui por causa deste bebê, por causa desse, senão eu nem estaria mais aqui. Então, mas por quê? Ela teria a chance de sair? Não, ela poderia fugir, ela poderia, entendeu? Ele é a salvação para que ela seja melhor, para que ela se transforme numa vida melhor. Ele vai, então, essa criança tem um nome bíblico. É o que você falou, né? Isso. Agora, engraçado que é interessante que elas relatam isso daquele bebê que elas tiveram ali dentro, né? Sim. Porque os outros talvez isso para elas, né? Porque as circunstâncias eram outras, né? Quer dizer, circunstâncias extremas, né? Isso que eu estou dizendo, quer dizer, isso que eu falo, né? Quer dizer, ali o bebê é aquela chance de mudar de vida. E os bebês que tiveram fora, eu estou falando grosso modo, você pode dizer que ela diga isso. Me parece que não é muito esse o relato, né? Quando uma relatou que o bebê que ela tinha deixado era uma criança muito pequena, então o bebê que estava lá era em homenagem ao bebê que ficou do lado de fora. Então, por exemplo, o nome... Isso, né? A relação com a maternidade exemplo, o nome, aqui ficou do lado de fora é Maria, então por isso que eu dei o nome dele de João, para matar a saudade que eu tenho da Maria. É um exemplo, entendeu? Então, os nomes, ela acabava homenageando esse bebê porque ela estava com saudade do outro bebê. É cheio de simbolismos, né? Essa maternidade é repleta de simbolismos para elas, né? Quer dizer, a mudança de vida, se sentir mais importante. É a família. A saudade que, por meio daquele bebê, pode ser consolada de alguma forma, né? São muitas... sensações, sentimentos ali envolvidos, né? Mas assim, o que mais gratificante atualmente é que, como as mães que estão lá neste momento já entraram com o grupo trabalhando, tendo oficinas, não há mais aquela rejeição, não há mais uma certa ameaça, imaginando que as alunas estão lá e são uma ameaça. Não, elas já vêm como uma possibilidade de lazer, de ter um prazer, de participarem das oficinas, eu vou aprender isso para poder fazer quando eu sair daqui. Pode ser uma renda, fazer carteiras, fazer canetas. Então, hoje o projeto ele já está um pouco mais estruturado e essas mães olham, já tem um outro olhar bem diferente de quando eu entrei, que era completamente novo. Temos mais alguma coisa? Não, né? Por enquanto ainda não. Meninos mais... se não tiverem mais nada... O pouco contato que eu tive com o cárcere feminino, eu percebi que elas vinham de muitos lugares, sabe? Sim. De lugares muito distantes e que a família simplesmente abandonava e a promotoria não disponibilizava de advogados para defendê-las e elas ficavam muito abandonadas.
Essa realidade também se repete dentro desse espaço materno? Elas são de lugares diversos? Sim, 4 eram mães do interior bem distante. Do Pará, né? Isso, do Pará. E na conclusão do trabalho, nós levantamos assim, uma sugestão para essa equipe multidisciplinar, que no caso assistente social, psicólogo, nutricionista, pediatra, enfermeiro, de dentro da unidade materno-infantil, que essas mães possam ter ligações com frequência para para a família. Porque elas ficam muito apartadas. Sim, né? Que elas possam ter esse elo, nem que seja por telefonema, com essa família. Mas, eu acho que, de modo geral, a própria família não quer, muitas vezes, mais a relação, né? Acontece muito isso. Enfim, é um universo riquíssimo, né? E para a pesquisa, então, é fantástico, né? De alguma forma. Se você quiser falar alguma coisinha rapidinha para a gente encerrar, para chamar o intervalo, você pode falar, Maiana. Eu só quero agradecer, não é, ao doutor André, não é, o superintendente, a responsável da unidade materno-infantil no momento da minha pesquisa. Superintendente que você diz é o André da SUSIP, né? Isso. Tá. A minha professora, Celina, porque não é? Esse projeto, claro, tem que ter a parceria da SUSIP, senão nós temos uma bolsista, né? da SUSIP, não é? Ele acredita no projeto, senão não estaríamos lá. E ao professor Janari Pedroso, que foi o meu co-orientador. E é isso, espero ter deixado um pouquinho do que eu vivi lá com vocês. Com certeza, e com todos. deixou bastante. E que a gente possa dar um novo olhar para essas mães que estão lá com esses bebês que eles precisam. Certo? Bacana, foi muito bom, viu? Parabéns Obrigada. pela pesquisa. Espero que você continue, né? Obrigada. Que você tenha muito boa sorte e possa voltar aqui conosco para a gente conversar mais um pouquinho. Te agradeço Obrigada. muito. A Maiana Saraiva Ocada bateu um papo com a gente sobre essa pesquisa que ela fez para a dissertação de mestrado dela, no mestrado dela, e ela é psicóloga e pedagoga. Agora a gente faz um intervalo e no próximo bloco conversa com a Daniela Alves. A Daniela é bailarina e vai falar sobre a turnê que ela traz a Belém, que é direção múltipla, é dança contemporânea, é o espetáculo solo, que vai ser apresentado no Sesc Boulevard, né, hoje e amanhã, às 7 horas da noite, e a gente bate um papo sobre isso. A Daniela não é daqui de Belém, é de Santa Catarina, é de Florianópolis, mas está aqui para apresentar esse espetáculo. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso.